Boa noite para quem está assistindo no Brasil e bom dia para quem está acompanhando do Japão. Por favor, quem está com a câmera desligada, por favor, abram a câmera, tá? Essa é uma das únicas condições, tá? Para participar do evento. Tudo bem? Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda palestra sobre etiqueta profissional e cultura japonesa. Eu sou Michiko Yokoi, professora de japonês da ABC Japan, uma entidade sediada em Yokohama, fundada há 23 anos por brasileiros para atender às necessidades da comunidade local. Atualmente, as atividades da ABC Japan se concentram em três pontos principais. A primeira, facilitar o acesso à educação para as crianças através de aulas de reforço escolar e de preparação para exames de ingresso. Segunda, oferecer suporte para os adultos com atendimento psicológico e cursos de japonês e profissionalizantes. E o terceiro, promover o intercâmbio cultural da comunidade, que agora agrega muitas nacionalidades, apoiando a convivência harmônica com a sociedade japonesa. Levando em conta essa experiência, em 2021 foi iniciado o projeto Kusanone, em parceria com a Associação Okinawa de Vila Carrão, sob a coordenação da JAICA. O objetivo desse projeto é contribuir para o desenvolvimento profissional no Brasil. Assim, uma das iniciativas é o curso preparatório para o exame de proficiência em língua japonesa, JLPT, que inclusive está com as inscrições abertas para as turmas de N3, N4 e N5. Outra atividade é a realização de palestras como essa que nós estamos realizando hoje, que contribuem para a formação dos que interessam pelo mercado de trabalho em empresas japonesas ou daqueles que querem conhecer melhor a cultura japonesa. Uma pequena apresentação para que, né, quem quiser, né, ter mais detalhes, acesse a página da ABC Japão. Então, agora gostaria de apresentar a palestrante de hoje, que, que atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos no Japão, Kazue Matsushita-san. Yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。Bom dia para quem está no Japão, boa noite para quem está no Brasil, né? Obrigada mais uma vez pela participação da palestra. Eu acredito que muitos já devem ter participado da primeira vez, da semana passada, alguns estão entrando hoje, né, pela primeira vez também. Algumas coisas eu acho que vou falar assim, algumas coisas repetidas, né? Mas espero que a gente consiga compilar assim. Nós tivemos várias perguntas, né? Em relação à cultura, à cultura japonesa, à etiqueta profissional, em relação ao Keigo, a etiqueta de mesa. Então, não dá para falar tudo isso em 1 hora e meia, né? Mas hoje eu vou tentar, assim, vai ser, né, é a segunda vez é a última vez desse ciclo, né? Então, se sobrar um tempo no final, assim, eu vou tentar, assim, responder ao máximo as perguntas que recebemos, ok? Bom, não vou falar muito de mim, mas, assim, eu sempre falo, assim, eu trabalho com a parte de recursos humanos aqui no Japão, sempre trabalhei, assim, com o pessoal, com os estrangeiros que pretendem entrar no mercado japonês, né? Então, eu acredito que muitos tenham várias dúvidas, e em relação também à etiqueta e à cultura também, e realmente, assim, como se desenvolver bem aqui no mercado de trabalho, né? Então, antes de mais nada, sempre é bom saber um pouquinho, assim, um pouquinho do Japão, né? Então, hoje, como tema, deixa eu compartilhar a tela aqui. É uma mescla também aqui de cultura japonesa e etiqueta profissional, tá? Está compartilhado? Ok. Então, vamos lá, né? Ah, vamos já começar aqui. Ah, tá. Bom, um breve, assim, uma pincelada sobre a cultura japonesa. Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Mas vocês sabem que a cultura japonesa, ela tem uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental.
No Brasil, eu me incluindo, eu sou descendente de segunda geração, meus pais são japoneses, e nós, assim, como muitos que estão participando aqui, são nipo-brasileiros, né? Então, eu também, quando morava no Brasil, o pessoal achava que a gente era japonês, mas assim, o chinês, o coreano também, existem várias culturas no Brasil também, vários descendentes, e para muitos brasileiros, chinês, japonês, coreano era tudo igual, né? Então, a gente ficava assim, não, eu sou japonês, mas aqui a gente vem aqui, a gente sente que não é japonês. Apesar de termos uma cultura, assim, bastante enraizada, assim, pelos nossos pais, assim, da cultura japonesa, mas a gente chega aqui, a gente sente que não é japonês. Puro, puro, né? Então, e os brasileiros ainda mais, assim, acham que Japão, China, Coreia é tudo igual. Todo mundo tem o olhinho puxado, todo mundo é oriental, mas realmente é totalmente diferente, tá? Nós estamos no Japão, muito diferente da cultura ocidental, mas também bastante diferente da cultura chinesa ou coreana, tá? E estando aqui no Japão, a gente sente muito mais essa diferença, porque no Brasil a gente ouve falar em China, em Coreia, em Japão, assim, muito superficialmente, mas é bem distinto, tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes hoje, mas só para vocês entenderem que não se pode misturar essas culturas, assim, né? Porque realmente são bastante distintas, tá? E uma também das características, o Japão, assim, em relação à cultura, o Japão tem uma relação forte com a natureza, né? Então, para quem estuda, para quem conhece um pouquinho, sabe que o Japão tem as 4 estações bastante definidas, né? A primavera, o verão, o outono. Então, tudo, por exemplo, na primavera, é o famoso sakura, as flores das cerejeiras, elas ficam floridas, o Japão inteiro fica cor-de-rosa, mas não é só isso, então o Japão aprecia isso aí através da música, através dos eventos, através do hanami, né, assim, do piquenique, assim, embaixo das árvores, né, mas tudo isso, por exemplo, o sentido assim da primavera. O Japão passa, a primavera chega depois do inverno, por exemplo, né? Do inverno. O inverno é uma estação fria. Hoje nós estamos no inverno. Hoje Tóquio deve estar o quê? Menos de 10 graus. Então, nós passamos assim 3, 4 meses assim naquele frio intenso e quando começa a esquentar, quando começa, as cerejeiras começam a abrir assim, então também significa uma época de começo de uma nova vida. Então, é por isso que as formaturas, né, elas se encerram em março, as aulas encerram em março, o ano letivo, o ano comercial, e o ano letivo, né, tanto comercial também, se inicia tudo em abril. E abril coincide com essa época da floração das árvores, né, assim, tipo da primavera. Então, a primavera também é um renascimento, por exemplo. Então, tudo isso é relacionado com a cultura também, né? Ela é bastante ligada com a natureza, tá? E em relação aos japoneses, vocês sabem que os japoneses são bem mais retraídos, é bem diferente da cultura nossa brasileira, que realmente aqui não se abraça, não se beija em público praticamente. Hoje já está mudando bastante coisa, assim, mas ao contrário, assim, tipo, você chegar, assim, encontrar com um amigo numa estação assim, se você cumprimentar da forma que você cumprimenta, assim, mesmo nós brasileiros, assim, cumprimentamos e não cumprimentamos, dependendo da situação, porque às vezes a gente até se sente até meio assim, como fala, constrangido em ficar abraçando ali todo mundo, porque todo mundo às vezes olha, né, assim, em volta, né? Então, a gente acaba também deixando de fazer praticar esses costumes que a gente tinha no Brasil também, né? E também uma outra coisa também, a maioria, dos japoneses, eles não têm uma religião própria, assim, né? Não que não acreditem em Deus, mas assim, eles têm um kami-sama, por exemplo, um Deus que eles acreditam, mas geralmente é o que a gente sempre fala, né? O japonês, ele nasce na cultura do shintoísmo, porque logo que a pessoa engravida, por exemplo, eles vão para os jinjas, né? Para os templos, comprar aqueles amuletos de sorte para ter uma gestação saudável, para que a criança nasça bem. Então, tudo isso dentro dos templos, né? É a religião shintoísta.
quando casa, eles querem casar numa igreja católica. Então, mesmo assim, nos lugares, mesmo em hotéis, assim, você tem uma capelinha ali e a pessoa quer casar de vestido de noiva, tal, dentro do cristianismo. E quando morre, eles morrem dentro da religião budista, porque todo o ritual que é feito, né, assim, tipo, na hora de um funeral, é baseado na religião budista. Então, a gente fala que os japoneses, eles não têm, assim, tipo, como eu falo, uma religião ali própria mesmo, né? Então, tudo. Em relação à cultura também, por exemplo, no Shogatsu, no Ano Novo, todo mundo vai para os templos rezar assim para ter um ano novo bom, tudo. Então, isso aí também já faz parte até do costume, né? Mas se for ver assim a fundo, são religiões totalmente, é uma mescla assim de religiões. Então, diferente do Brasil, né? Assim, você pode ver assim que no Natal, por exemplo, é um evento do cristianismo. E aqui no Japão, como não tem nada de cristianismo, o Natal passa batido, a gente está trabalhando o Natal, e os brasileiros que estão aqui falam, nossa, poderia, não é nem feriado, a gente está trabalhando aqui normalmente, e um Feliz Natal, tudo assim, realmente é feito entre os brasileiros, entre os estrangeiros, mas entre os japoneses não, né? Que é uma cultura totalmente diferente e não se comemora tanto o Natal como no Brasil, né? E como no exterior, né? E também uma outra coisa que, né, os brasileiros, principalmente, sentem, né, assim, tipo, a diferença é a comida, né, em relação à comida japonesa. Ela ainda é praticamente, assim, baseada no arroz, no peixe e verdura, sendo que no Brasil, no Ocidente, é pão, é massa, né, é carne, né. Logicamente que tem todo esse tipo de comida aqui também, né? Mas, na verdade, assim, tipo, aqui muitos japoneses ainda, assim, tomam café da manhã comendo o arroz, um peixe, né, assado, a sopa de misoshiro, né, a sopa que é feita pelo miso, né, que é o molho de soja, não, a pasta de soja, né? Então, pessoas que vêm a turismo também posam assim não em hotéis assim mais ocidentais, mas assim em estilo japonês assim, o café da manhã já é baseado assim não naquele cafezinho brasileiro, né? É no arroz, no peixe, às vezes até um natto, né? Para quem não conhece o natto, aquele é a soja fermentada, né? Então muita gente não consegue nem comer. Então realmente é bastante diferente, né? E também o que também é bastante falado que na cultura ocidental as pessoas é, como falo, não que preferem, eles priorizam o individual e aqui não, é sempre o coletivo, né? Então o japonês sempre procura fazer o que todo mundo faz, ele sempre pensa no outro antes de pensar em si mesmo, né? Então essa é uma grande diferença, assim, principalmente na área de business também, que a gente sente essa diferença, né? Porque o brasileiro ou o americano, principalmente, assim, ele fala, não, eu penso dessa forma, eu quero ser quero que seja. Então, ele realmente ele fala a sua opinião própria mesmo. Sendo que o japonês é muito difícil você encontrar pessoas que falem a opinião própria mesmo, né? Bom, em relação à cultura japonesa, o que não poderia deixar de ser falado é sobre o omotenashi, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar da cultura omotenashi, né? Inclusive, quando o Japão foi escolhido para sediar as Olimpíadas 2020, que não aconteceram, né? Aconteceram no dia por causa da pandemia, né? A pessoa que estava fazendo a divulgação do Japão, ela frisou bastante a palavra omotenashi, e isso ficou difundido em todo o mundo também, né? Então, assim, ela não tem uma tradução exata também no português, mas a gente pode, assim, entender como a cultura da recepção, da hospitalidade japonesa, né? E se vocês desmembrarem essa palavra, omote é frente, né? Nashi é de Nashi de não ter, né? Nada. Então, se você falar em outras palavras, é um comportamento, é um ato que não tem nem frente nem verso. Então, é um modo de vida no Japão que combina a educação, uma educação requintada,
é a parte assim, é diferente dos bons modos da boa educação, né? O omotenashi você faz é o que eles falam. Você tem que fazer o omotenashi sem receber nada em troca. Então, assim, é o seu espírito de pensar no outro, de deixar o outro contente, feliz com o ato e não esperar nada em troca, né? Então, o omotenashi, ele é muito assim, ele é bem para os estrangeiros, eles sentem muito na parte, por exemplo, na área de serviços. Então, para quem já conhece o Japão, venho aqui, assim, é totalmente diferente. Você vai numa loja, qualquer lugar que você vai, né? Você é tratado de uma forma totalmente polida, né? Educada. E realmente isso aí é um baque, assim, né? Entre a cultura ocidental, assim, né? Porque às vezes a gente fica até constrangido, porque o japonês fica abaixando a cabeça agradecendo, né? E é tudo assim, antes, tá mudando um pouquinho, tá? Mas assim, eles falam assim, que o cliente, o próximo, o Kyaku-sama, ele é considerado praticamente um deus, né? Então você precisa tratar o Kyaku-sama assim, só falta eles te estenderem um tapete vermelho às vezes, né? Então, isso tudo vem da cultura omotenashi, tá? E assim, alguns exemplos de omotenashi do dia a dia, que também é diferente da cultura ocidental, né? É o que a gente fala assim, por exemplo, o Japão, ele é conhecido pela pontualidade, né? E isso aí também, como a gente falou na semana passada também, pontualidade aqui no Japão é muito importante, né? Se é uma das coisas assim que mais são exigidas assim para todos os japoneses, né? E para os estrangeiros também. E a pontualidade dos trens, por exemplo, por quê? Porque se você atrasa, você está causando um desconforto para o seu cliente, para quem vai usar o serviço. Então, ser pontual é um respeito ao próximo, é o pensar na pessoa que está usando o trem. Então, muitos falam, os estrangeiros falam assim, nossa, eu vi um trem atrasa 1, 2 minutos, na estação toda, ou quando você entra no trem, a companhia pede desculpas, o trem está atrasado 1 minuto. Vai chegar atrasado 2 minutos porque teve alguma coisa assim. Agora, por exemplo, se tem um acidente e tal, os trens param para tudo. Né? Eu moro em Tóquio, assim, para tudo, e às vezes você perde uma conexão, acaba chegando atrasado, né? Então, realmente, assim, é motivo até para sair em noticiário, assim, hoje a linha tal parou, causando transtorno para dezenas de milhares de pessoas, né? Então, assim, isso aí é o dia a dia aqui do Japão, tá? Então, o pessoal fala, nossa, atrasou 2 minutos, né? No Brasil, sei lá, né? Você nem sabe quando o ônibus vem, o trem vem, né? Então, realmente, isso aí é um dos exemplos, né? Ali, por exemplo, um outro exemplo, limpeza feita enquanto o trem está parado na plataforma. Muita gente acho que presencia isso, né? Principalmente no Shinkansen, no trem-bala, por exemplo. Ele está parado, esperando o outro horário, assim, que às vezes é de 5 minutos, 10 minutos, ele fica parado alguns minutos, mas nesses minutos entra uma equipe de limpeza, faz a limpeza do trem e você entra com ele totalmente limpo. É, Uma outra coisa também, água. Aqui no Brasil, a gente precisa comprar a água, né? Assim, aqui no Japão, geralmente, ele é servido. Você, em qualquer restaurante que você vai, em qualquer, né? Você tem a água de graça, né? E o famoso oshibori, as toalhinhas, né? Hoje aqui está inverno, assim, então quando você entra, assim, vem aquelas toalhinhas enroladas para limpar as mãos, né? E tá hiper quente, né? Tá assim, tá saindo até fumaça, por exemplo, né? No verão, ele sai da geladeira, ele tá bem geladinho, então você entra todo suado assim, vem com a toalhinha assim, então isso aí assim até te alivia, né? Assim, é uma coisa assim que é uma é um serviço que as pessoas fazem, quer dizer, né, assim, pensando no cliente, né, no bem-estar da pessoa, né? Então são coisas assim, são detalhes mínimos, né, que realmente reflete essa cultura omotenashi, né? Por exemplo, a cobertura de plástico colocada na sacola de papel. Bom, acho que para quem já veio aqui, assim, se você faz uma compra, por exemplo, se você comprou uma roupa, por exemplo, é,
Aí eles colocam, você tem a sacolinha de papel, a roupa, mas está chovendo, eles colocam uma cobertura de plástico para não rasgar a sacola de papel, né? Então, também, isso também acho que é uma coisa própria aqui do Japão também, né? E também o famoso uso de máscaras no dia a dia. Então, ficou também bastante falado durante a pandemia, né? Para o japonês, o Japão não teve tanta propagação, porque ele, em si, ele já usa a máscara no dia a dia. Hoje, a pandemia está praticamente, falam que terminou. Aqui no Japão, fala que ainda não terminou. Mas, independente disso, eu não, eu sou de Tóquio, eu ando naqueles trens hiperlotados todo dia, e a maioria ainda usa máscaras, principalmente agora que está no inverno, muita gente está resfriada, né? Então, está começando a época do pólen, muita gente tem alergia ao pólen, então você espirra dentro do trem, você tosse. Eu também, às vezes, tenho, assim, às vezes a minha sinusite ataca, assim, então às vezes eu tenho um ataque de tosse, então eu também uso praticamente todos os dias. Então, assim, não é para você se autoproteger, mas é para você proteger o próximo de não passar um vírus para outra pessoa, ou também, assim, é uma questão de etiqueta também, né? De você, ninguém acho que sente bem se tiver uma pessoa tossindo ali nas suas costas, no seu ouvido, né, espirrando. Então, o uso de máscaras também, ele vem da cultura omotenashi, tá? Então, assim, tudo isso, assim, esses exemplos indicam que é o respeito ao próximo, pensar no coletivo, né, é fazer algo sem pensar em benefício próprio, tá? Então, isso aí seria alguns exemplos do omotenashi. Agora, mudando de assunto, vamos falar também, bom, também está voltado com essa cultura de respeito ao próximo, o uso do Keigo. Eu acho que muita gente teve, assim, várias perguntas, tá? Eu vou tentar passar rapidamente, depois a gente responde algumas perguntas, né? Tá? O Keigo realmente é uma linguagem de respeito, né? E também é um fator, assim, essencial na etiqueta profissional. Todo mundo aprende o Keigo, mas, bom, a priori eu digo, nem os japoneses, todos os japoneses conseguem usar o Keigo certo, tá? Então, como eu disse na vez passada também, quem está ingressando no mercado de trabalho, assim, os japoneses mesmo, eles têm aulas de Keigo, eles têm treinamentos de como escrever um e-mail, de como atender um telefone, de como tratar um superior, tá? E, logicamente, se os japoneses nem conseguem usar corretamente todos os Keigos, imagina o estrangeiro. Eu mesmo eu estou aqui, assim, a gente não tem problemas no dia a dia de falar assim, mas às vezes você fica assim, será que eu estou falando certo, né? Então, assim, não se preocupe, tá? E outra, não vai cair o mundo se você errar no Keigo, porque o japonês sabe, principalmente para o estrangeiro, sabe que o Keigo é muito difícil. Até muita gente, eu já vi muita gente brincando, falar, Keigo é difícil, né? O kanji é difícil. Então, logicamente, os estrangeiros têm um desconto nisso aí, tá? Então, assim, usar o Keigo errado, você não posso errar de forma alguma, assim, não é nada assim que vai cair o mundo, tá? Então, é muito difícil. E o Keigo é bastante complexo, porque ele tem várias formas no Keigo, né? E dentro do Keigo, o que é mais assim de praxe por exemplo, aqui eu coloquei aqui o Teineigo. Teineigo são as expressões de polidez, né? Então, é o que a gente fala, é a forma de sumaço, né? Você usar, por exemplo, mesmo a forma arigato. Você fala obrigado. Por um amigo, você fala, arigato, né? Ou até às vezes domo, tá? Agora, se você fala arigato gozaimasu, é o maço, né? Você já está falando numa forma polida. Então, é a forma de sumaço, né? Por exemplo, mas depois tem alguns outros exemplos, assim, um amigo falou alguma coisa assim, você falou algo, né? Nanka itta, nanika o itta, de you, né? Do verbo you. Para um amigo você pode falar itta.
Agora, se for uma outra pessoa que você não tem tanta intimidade, você fala nanika imashita ka? Imashita é o maço, né? É a forma. Então, é a forma desu maço, tá? Agora, o sonkeigo é uma expressão de respeito quando você usa para uma pessoa com uma hierarquia mais alta, né? Ou às vezes para uma pessoa mais velha, que você procura usar. E também você não conhece muito a pessoa, tudo assim, para terceiros, tá? Não para amigos, né? Não para família. Às vezes, tipo, eu tenho uma. Eu preciso usar o Keigo para minha avó, para o meu avô? Não, tá? É para terceiros. Então, já o som Keigo é a expressão de respeito. E quando você fala com essas pessoas de uma hierarquia mais alta, né? Logicamente tem. É a mescla do som Keigo com Kenjougo. Você usa para enaltecer a pessoa e quando você fala de si próprio, é uma expressão de modéstia para si mesmo, né? Então, na parte de, assim, por exemplo, depois, acho que dê tempo de falar mais um pouco, quando você vai participar de uma entrevista, geralmente, um exemplo, se a pessoa vai perguntar o seu nome, a pessoa coloca aqui esse bicagô, tá? O embelezamento das palavras, que é o uso do prefixo o e go. Deixa eu ver se tem. Depois eu volto um pouquinho, né? Esse bicagô é o embelezamento de palavras, que geralmente é usada no keigo, tá? Então, por exemplo, mizu, água, mizu. Shigoto é trabalho, mas quando você fala com alguém assim, você usa o ou às vezes o go, tá? Então, assim, é uma linguagem de embelezamento, que é chamada de bikago, que dá um som mais refinado e um estilo mais educado quando você vai falar com a pessoa, tá? Então, mas é o que eu coloquei aqui, cuidado, não se coloca o prefixo em todas as palavras. Você não pode usar, por exemplo, assim, uma palavra derivada de um katakana, de uma palavra estrangeira, por exemplo, né? Por exemplo, purinta. Purinta é de printer, impressora. Purinta escreve em katakana, então você não pode usar o ono ou purinta. Então, você não usa, então não se coloca em tudo, tá? Mas assim, tipo, aqui, namae. Como eu disse aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Embelezamento das palavras, né? Por exemplo, numa entrevista, a pessoa vai perguntar o seu nome. O namae wa nan desu ka? Né? O namae. Então, você percebe que a pessoa está usando o namae, colocando o em frente do namae. Só que quando você vai responder você mesmo, você não pode usar o para você mesmo, né? Tá? Então, anata no o namae wa nan desu ka? Né? Você não pode falar, watashi no o namae wa, por exemplo, Yamada desu. Você tem que tirar watashi no namae, tá? Então, quando você usa essa forma de bikago aqui, seria apenas para pessoa e não para si próprio, tá? Então, assim, alguns exemplos que eu disse, né? Por exemplo, da forma simples, do sonkeigo, do kenjougo, né? O verbo you, que é o verbo dizer. No sonkeigo, você fala osharu. Vocês percebem que muda a palavra, né? Em si mesmo, né? O you vira osharu. E quando você vai usar o kenjogo, o verbo you, que é de dizer, ele vira moço. E o teinego, como eu disse, ele vira imas, tá? Então, vai mudando as formas, né? Os formatos, tá? Então, um exemplo aqui, por exemplo, eu estou na escola, né? Então, você, por exemplo, vai falar assim, sei lá, falar com o seu amigo ou com a sua mãe, por exemplo. Ima gakkou ni iru. Iru yo, ima gakkou ni iru yo. Então, você pode usar a forma simples, iru, tá? Agora, se você for falar com uma pessoa, por exemplo, por um terceiro, sei lá,
ima gakkou ni imasu. Tá? Então, assim, o iru é a forma bem informal, o imasu é a forma teineigo, que não é, que a gente fala shitsurei, né? Se ele, não importa se ele é uma pessoa, o teineigo, não importa se é uma pessoa muito importante ou não, assim, mas acho que eu sempre falo assim, usar o Sonkeigo e o Kenjougo, o Keigo é muito difícil. Então, na dúvida, use o Teineigo, porque aí você não vai ser descortês com ninguém, tá? Então, principalmente quando você é estrangeiro, ah, os maiores erros que a gente encontra é a pessoa misturar, como eu disse, né? O namae, você diz para a pessoa, mas não diz para si próprio. Numa entrevista, geralmente os estrangeiros também estão assim tensos, né? E acabam usando o sonkeigo para si próprio, né? Então, na dúvida, eu sempre aconselho a não usar o sonkeigo e não o kenjougo. Use o teineigo, é a forma de sumasu. Tá? Então, por exemplo, numa entrevista, a pessoa fala assim, o shigoto sarete masu ka? O shigoto, vocês percebem, shigoto é trabalho, o eles estão usando da forma polida. Sarete masu ka? A forma simples seria o shigoto shite imasu ka? Né? Mas, logicamente, quando é uma pessoa, você está sendo entrevistado, a pessoa vai perguntar, o shigoto sarete imasu ka? Você está trabalhando agora? Está com algum emprego agora, né? Aí a pessoa fica nervosa, por exemplo, e acaba usando essa forma para si próprio. Por exemplo, Hai, ima o shigoto sarete imasu. Então ele responde a mesma coisa, né? Que o entrevistador pergunta, o shigoto sarete masu ka? Hai, o shigoto sarete masu. Então isso está errado. A melhor forma de você falar, logicamente, você usar o teineigo. はい、私は今仕事しています。Você não usa nem o nem o saretemasu, sareru, né? Que é a forma polida do verbo fazer, né? Tá? Então fica, acho que, meio confuso, né? Para as pessoas, mas é realmente assim. Só para vocês terem uma ideia que o sonkeigo, kenjougo é bastante diferente, muda as palavras, o formato, então, na dúvida, você pode usar o teineigo, tá? Que não vai ser descortês com ninguém. E uma outra, iro também, né? Irasharu. A forma sonkeigo do verbo estar é irasharu. A forma modesta é ouro, tá? E a forma do teineigo é imasu. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, né? Eu estou na escola, gakkou ni iru, gakkou ni imasu, ou gakkou ni orimasu, quando você fala para você. Agora, quando você vai usar por um professor, por exemplo, sensei wa gakkou ni imasu ka? Imasu ka? Bom, se você não souber a forma irashaimasu, se você é um estrangeiro, você pode usar imasu ka. Mas se você for usar a forma de respeito correta, você usaria os irashaimasu ka, tá? Então, é a forma polida do verbo estar. Sensei wa ima gakkou ni irashaimasu ka? Né? Então, você usa a forma polida. Se você não souber, digo repetitivamente, você pode usar sensei wa gakkou ni imasu ka? Tá? Não vai ser tão descortês, mesmo ele sendo um superior, né? Um superior. Sensei também, você sempre trata com respeito, tá? E aqui também, né? Não vou entrar muito em detalhes também, principalmente, né? Porque é um nível já de japonês um pouquinho mais avançado, mas, assim, o uso do o e do go, por exemplo, ele é bastante também comum no keigo, tá? Então, assim, você, por exemplo, quer uma água, se você falar para um amigo, mizu nomu, tocar. Agora, para um estranho, por exemplo, você já fala o mizu nomimasu ka, né? Então, você usa o o coloca o prefixo o antes do substantivo da água, né? O mizu, tá? O mizu nomimasu ka. Agora, você não fala para você mesmo, eu estou com sede e vou beber o mizu nomimasu, para você mesmo.
você fala mizu no mimasu, né? Vou tomar uma água, porque estou com sede. Então, você não usa o o, tá? Então, pode ser que, desculpa, pode ser que fique meio confuso, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que tem esses prefixos também, tá? E uma regra bem básica aqui é quando eu uso o e quando uso o go. Isso aqui também não vou explicar em detalhes, mas assim, vem da palavra, por exemplo, da leitura chinesa ou da leitura japonesa, que é o kunyomi ou onyomi, tá? Igual, por exemplo, é que eu não coloquei aqui em kanji, mas o nome namae Namae é da a leitura kunyomi, da leitura japonesa, né? Então, geralmente, quando você usa Namae, é o o na leitura, quando o kanji é na leitura kunyomi, tá? E Shimei, por exemplo, é a mesma coisa, é nome também. Só que Shimei geralmente usa em documentos, tá? Então, quando está escrito Shimei, é o seu nome, sobrenome e nome, tá? Mas geralmente, quando você vê nos documentos, está Go Shimei, tá? Então, usa o Go quando é na leitura Onyomi, no kanji. Então, isso aqui, acho que para quem está no nível ainda básico, ainda é bastante difícil de entender. Ok? Mas, assim, só para ter uma ideia, que tem uma regra básica e que também não se usa o prefixo em todas as palavras. Ok? Tá, então, vamos para outra. Bom, e também a forma de tratamento, né? Como eu disse, dentro do Keigo, geralmente aqui no Japão nós usamos aqui o san depois do sobrenome, né? Então, assim, usado para colegas de trabalho, conhecidos, né? Vizinhos, né? Então, geralmente é san. Agora, realmente, assim, para quem tem bastante já intimidade, ou para um amigo de classe e tudo assim, às vezes as pessoas chamam pelo primeiro nome, e tudo, né? Mas geralmente, assim, no mundo business, assim, os adultos, assim, eles já usam mais Nantoka-san, né? Yamada-san, Honda-san, né? Mas eu já vi também bastante brasileiros, assim, estrangeiros, assim, eles falam assim, eu quero que vocês me chamem pelo meu primeiro nome, por exemplo, Marcos. Então, eles chamam Maruko-san, né? Paulo-san, Maria-san, né? Então, isso aí varia, tá? Mas, geralmente, o que a gente fala, assim, eles não usam o Yobisuti, assim, eles só não chamam, por exemplo, mesmo que você chame Marcos, eles não vão deixar de falar o San depois o Marcos, né? Então, eles não vão te chamar apenas de Marcos, tá? Então, eles são Marco-san, né? Maria-san, Paula-san, né? Então, geralmente usado o San. O Sama geralmente é usado quando você está falando com um cliente, por exemplo, você está numa reunião de business, assim, a pessoa chama Yamada, então você está encontrando a primeira vez com a pessoa, então quando você vai se referir, conversar com ele, geralmente você não usa san, você usa sama, né? Yamada-sama wa toka, né? E principalmente com clientes, qualquer loja, né? Nós somos okyaku-san, tá? Nós somos clientes. Então, nós sempre vamos ser chamados de okyaku-sama, tá? Então, sama é a forma mais polida do san. Então, agora, dentro da empresa, assim, mesmo para o chatio, assim, você não precisa falar sama, tá? É o san, mas geralmente dentro das empresas é o que a gente tem uma outra forma de chamar também, né? Quando é dentro da empresa, geralmente usamos, quando a pessoa tem um cargo assim de chefe para cima, a gente costuma usar o cargo para chamar a pessoa, né? Então, se o presidente chama Yamada, então, Yamada Shacho. Se ele é um bucho, que é um diretor também, Yamada Bucho. Yamada Bucho wa, toka, Yamada Bucho wa kyou irashaimasu ka? Toka, né? Então, nós costumamos usar. Onde eu trabalho, quando entrou o novo presidente, ele falou assim, inclusive todos os diretores não precisam usar o cargo. Chamem todo mundo de São. Então, hoje, onde eu estou, eu me refiro, inclusive, ao Chateau, né, de Nantoka-san, tá? Yamada-san. Nós não chamamos ninguém assim que seja Butchu, assim, porque ele fala assim que aqui eu quero igualar assim, não vamos tratar assim as pessoas pelo cargo.
usa todo mundo sal. Então, isso aí varia de empresa para empresa, mas geralmente é comum você ouvir falar, Yamada Bucho, Yamada Shacho, Yamada Kakaricho, Yamada Kacho, tá? É bastante comum. E uma outra coisa também, né? Assim, tipo, uma outra forma de tratamento é usado sensei. Bom, acho que para quem está no nível mais, ainda, né? Nível 5, nível 4 de japonês, acho que vocês são sensei, é professor, tá? Mas aqui nós usamos para algumas profissões especializadas, né? Então, se você vai a um dentista, você chama o seu dentista de sensei. O médico também é sensei, tá? Logicamente, se você for ver no dicionário, médico é Isha. Isha é a profissão de médico, né? Por exemplo, na tradução ali. Mas quando você vai chamar a pessoa, você não chama ele de sama e nem de san. Você chama ele de sensei. Tá? Então, tem essa diferença, né? Por exemplo, para políticos, senadores, deputados, assim, eles chamam de sensei, tá? E também, assim, quando você é um advogado também, a pessoa é advogada, nós chamamos geralmente os advogados de sensei. E alguns também, assim, pessoas que têm, assim, principalmente são profissões especializadas que passam pela dificílima prova de aprovação, né, da prova nacional, tanto médicos, dentistas, né, contadores públicos, por exemplo, né, advogados, então são considerados as provas nacionais mais difíceis, assim, que tem a porcentagem de aprovação, por exemplo, de 1 a 3% apenas, né? E, por exemplo, um advogado aqui, às vezes, assim, tipo, você tenta 3, 4, 5 vezes não consegue passar, é muito, muito, muito difícil. Então, são profissões consideradas de respeito. E o sensei, ele é usado para essas profissões especificamente, ok? Então, tem essas diferenças aqui. Bom, seguindo também. Desculpe, Bom, Cazuê. sim, Desculpe. sim. Dá para tirar a tela azul que está Ah, desculpa. tá? Ah, ok, Nele. ok. Obrigada, Gomen, né? Sim. Então, seria mais isso aqui. Correndo um pouquinho, agora mudando completamente também de assunto, né? Assim, umas coisas, dos temas que a gente teve bastante aqui perguntas, seria sobre etiqueta de a mesa, né? Como comer comida japonesa, tá? Então, assim, eu vou passar assim bem rapidinho, né? Bom, a gente pode dizer, geralmente, para quem já conseguiu, já teve a experiência de comer, né, uma comida assim própria japonesa assim, é diferente do Brasil que não vem em pratos, em grandes pratos. Geralmente é tudo em recipientes pequenos, tá? Então, e aqui tudo, principalmente se você for assim num restaurante tradicional assim, até a posição que é colocada, tudo tem uma posição para ser colocada, né? E então a gente pede assim para ter bastante cuidado no manuseio dos recipientes, por exemplo, né? Então, assim, tipo, por exemplo, se é uma tigelinha, que tem uma estampa, um desenho, assim, geralmente a parte mais bonita ela está voltada para você. Então, tudo isso aí também faz parte do omotenashi, né? Então, a gente sempre fala assim, cuidado para na hora de manusear os recipientes, tá? Então, e na comida japonesa, geralmente é tudo vem em tigelas pequenas, tudo assim. Se você vai pegar por exemplo, a tigela de arroz ou do misoshiro, da sopa do miso, assim, geralmente você pega e levanta com a mão, né, leva até perto da boca, né, e pode consumir, tá? Diferente do prato, como fala, que a gente come no Brasil assim, você não pode levantar o prato para comer, né? Então, assim, agora, no Japão, se você levantar a tigela do arroz do misoshiro, né, isso aí é bastante normal, tá? E uma outra coisa também, procurar comer tudo que está no prato. No Japão, eles falam, bom, o Japão já foi derrotado pela guerra, tudo, passou por fomes, né? Se levantou assim das cinzas e principalmente eles falam assim que um grão de arroz é importante e é um desrespeito você deixar de é,
deixar restos de comida no prato, porque é um desrespeito para quem fez a comida, por exemplo, para quem plantou esse arroz. Então, tudo também, dessa cultura também, omotenashi também, né? Então, por exemplo, aqui você tem um sistema de biking, que a gente chama, que você come assim, você tem 1 hora, 2 horas para comer livremente. Então, a gente observa, assim, por exemplo, que eu falei assim, é diferente da cultura, por exemplo, chinesa. Os chineses vêm em massa aqui, assim, e na China, bom, eu não sou muito, não sou expert, né? Mas falam que na China é normal você deixar coisas no prato. Então, eles colocam um monte de coisa no prato e deixam restos de comida, né? Para o japonês, isso aí, os japoneses criticam muito isso aí, né? Não os japoneses, assim, mas assim, tipo, poxa, se não vai comer tudo, então por que pegar tanto e desperdiçar tanto? Então, procure pegar apenas o que você vai conseguir comer e não deixar tudo no prato. Logicamente, se você não vai, se vem alguma coisa, um prato feito assim, se uma coisa que você não come, você não é obrigado a comer. Mas assim, geralmente a gente pede para procurar comer tudo que está no prato, principalmente quando é arroz. Bom, eu sou casada com japonês também. Meu marido sempre fala, né? Coma até o último grão de arroz, né? Então, assim, ele fala por que. E assim, a gente observa que as crianças, assim, né? Comer assim na tigelinha do arroz, assim, eles catam cada grão, assim, deixa bem limpinho, né? Então, é uma coisa que vem desde criança, tá? Então, isso aí também é uma das etiquetas, assim, que seria interessante saber também, né? E também cortar os alimentos em pedaços manejáveis, tá? Eu também, particularmente, já observei vários estrangeiros, né? Porque, principalmente mulheres, né? Não querem encher a boca, por exemplo, né? Geralmente, os alimentos, eles são cortados em pedaços ali já próprios para você colocar na boca, por exemplo, né? Mas, muitas vezes, você precisa cortar, né? Assim, por exemplo, um peixe cozido, você não vai colocar ele todo na boca. Então, você corta em pedaços manejados para colocar na boca, né? Eu já vi muita gente assim, levando, por exemplo, um peixe inteiro, você cortar com os dentes. Isso aí é bom evitar, tá? Cortar os alimentos com os dentes e devolver o que você não vai comer no prato, tá? Então, você corta primeiro. Geralmente, quando é hashi, geralmente você consegue cortar com o hashi, tá? Assim, tipo um peixe, ou sei lá, um tofu, por exemplo, né? São coisas assim, não são coisas duras, né? Quando são já alimentos mais duros, já geralmente eles já vêm cortados em pedaços fáceis para você colocar na boca, tá? Então procura não cortar com os dentes. É, e também assim, geralmente quando vem em pratos grandes, tem os pratinhos para cada pessoa. Então, você não procure evitar de pegar alguma coisa nesse prato grande, com o seu hashi, por exemplo, e colocar na sua boca direto. Você pega do prato grande, coloca no seu pratinho pequeno e come. Tá? Então, isso é regra geral. E também, assim, uma outra coisa que eu, às vezes, observo também, alguns estrangeiros, assim, vão comer o sushi. Para quem já conhece o Japão, assim, né, o sushi tem a parte do arroz e em cima tem, como eu falo, o ingrediente ali, né? O peixe, ou a alga, ou alguma, né? Então, geralmente, você não molha o arroz no shoyu, que é o molho de soja. Eu já vi vários brasileiros, assim, por exemplo, se você tem o pratinho para colocar o shoyu, forma uma piscina de shoyu, né? Colocam o shoyu ali assim, e aí pegam o sushi e mergulham o arroz no shoyu. Isso é errado, tá? Por quê? Você molhando o arroz no sushi, o arroz ele vai ficar tudo, vai desmanchar tudo, e você não vai conseguir comer. Aí no fim você tem que comer o sushi junto com esse shoyu, né? Que aí desmanchou tudo no pratinho, né? Geralmente você molha somente, por exemplo, se tem o arroz e tem o peixe, você molha a pontinha do peixe apenas, você vira e come isso aí, sem molhar
o arroz, tá? Então, sim, já presenciei bastantes estrangeiros que acabam fazendo ao contrário, tá? Porque como o arroz fica embaixo, pega o sushi e coloca assim mesmo dentro do prato de shoyu, tá? E uma outra coisa também de praxe também, aqui comer lamen, o macarrão japonês, né, que é o soba udon, assim, você comer fazendo barulho é bem comum, tá? Então, às vezes, o pessoal fica estranho, né, assim, tipo, olha assim, nossa, tá fazendo barulho. Logicamente, isso aí não serve para quando você come um espaguete, por exemplo. É pro macarrão ou o lamen japonês, tá? Então, são as regras básicas. E também, ao usar o hashi, algumas regras, assim, bem básicas também, principalmente para quem não consegue usar muito bem o hashi, né? É, jamais espete o hashi nos alimentos na forma vertical, né? Então, você colocar o hashi, espetar assim, você não consegue pegar, então você espeta e come, tá? É, e também, assim, você não pode passar de hashi para hashi. Você está aí, por exemplo, em duas pessoas, você pega a comida, por exemplo, sei lá, um sushi que seja, e passa do seu hashi para o outro hashi da pessoa que está com você, né? Então, jamais passe a comida de hashi para hashi, tá? Bom, esses dois itens aqui, eu digo porque isso aqui são coisas, assim, usadas em funerais, tá? Principalmente aqui, não passar a comida de hashi para hashi, aqui nós, quando as pessoas morrem, tudo assim, são cremadas. E depois que são cremadas, as cinzas, os ossos, eles são passados de hashi para hashi para ser colocado no recipiente, né? Para ser depois para ir para o túmulo, né? Então, isso aí é assim, tipo, você usar o hashi para passar algo de hashi para hashi, são os ossos, os restos mortais de alguém, tá? Então é por isso que não se deve fazer isso. E também não lamber ou chupar as pontas do hashi. Geralmente a pessoa, por exemplo, se você vai estar comendo uma comida japonesa, se você colocar, comer diretamente o arroz primeiro, o arroz ele vai grudar no hashi. Então, às vezes a pessoa lambe. Então, a etiqueta é você molhar o hashi, você antes de comer o arroz, molhar o hashi tomando a sopa que está sempre, geralmente ela tem a sopa de o misoshiro, né? Ou alguma sopa ali do lado. Então, a ordem também, você comer pela sopa e não pelo gohan, pelo arroz, tá? Porque aí evita que que grude os grãos de arroz no hashi, tá? E também, assim, não segure os unidos em um- mão como forma de apontá-los, né? Então, às vezes, a pessoa tá falando ali, assim, tá usando o hashi e tá, assim, tipo... É igual aqui, não sei se está vendo aqui, assim, você usa o hashi e começa a apontar, assim, o hashi para a pessoa conversando. Também isso aí é uma falta de educação, tá? E quando você vai quer descansar, acabou de comer alguma coisa assim, geralmente você não coloca o hashi em cima do recipiente. Sempre tem um local, assim, um apoio do hashi para colocar paralelo ao corpo, tá? Então, procure evitar colocar hashis cruzados, assim, em cima do prato ou tigela, tá? Então, geralmente você coloca nesse apoio aqui do hashi. E também, às vezes, crianças também, assim, não use o hashi para puxar os recipientes que estão na mesa, porque às vezes a comida japonesa tem vários recipientes ali, ou um prato assim, às vezes mesmo assim pega o hashi para puxar o recipiente para você, para perto de você. Isso aí também é falta de educação, tá? Então isso aí tem que tomar cuidado, ok? Bom, então, seria mais ou menos assim, uma breve explicação da etiqueta à mesa, né? E algumas coisas também, que eu vou começar assim, algumas perguntas que eu fui pegando aqui, né, nas dúvidas aqui de todos os participantes, né? O pessoal pergunta, né, se alguma coisa assim, em relação a amizades no ambiente profissional, por exemplo. Como que é o ambiente profissional? Amizades, sim, em relação a amizades, logicamente tem, tá? Mas
que eu coloquei aqui, a intimidade não é tanta quanto aos brasileiros. Eu mesmo sinto isso aí, assim, é, eu digo assim, aí aquele, vamos dar uma saidinha ali depois do serviço para aquele happy hour, né? Eu não tomo cerveja, tá? Mas aqui, assim, os brasileiros, vamos lá tomar uma cervejinha, tudo assim. Então, geralmente, com os japoneses, isso não é tão assim, é, não é tão comum em relação aos brasileiros. Eu já também, como trabalho com estrangeiros, assim, por exemplo, onde tem eu tenho também uma empresa que eu sempre falo assim, né? Eu tenho quase 10 brasileiros dentro dessa empresa, assim, trabalhando na área de engenharia, de finanças, né? Então, esse pessoal, logicamente, eles formaram amizade com os japoneses ali da empresa. Porém, entre os brasileiros, eles costumam fazer um churrasco, costumam viajar juntos, costumam ir um na casa do outro. Eu, inclusive, fui convidada também, vou. Mas são coisas assim que não dá para fazer isso com o japonês. Praticamente, eu moro já, né, assim, tipo, mais de 25 anos aqui no Japão, assim, eu nunca fui convidada para ir na casa de um colega japonês de trabalho. A gente sempre encontra fora, né? Então, assim, não é essa intimidade, assim, a gente almoça junto, às vezes vai beber junto, tal, isso aqui, assim, mas, não, mas vem em casa, né? Vem em casa vem passar o Natal aqui com a gente, por exemplo. Isso geralmente não existe, tá? Sim, não existe, sim, não é tão comum. Entre os mais jovens, pode ser. E muitos japoneses que trabalham com bastante, ao contrário, né? Quando é um japonês que gosta de brasileiros, que gosta de estrangeiros, assim, que já está acostumado, isso aí já é bem mais comum. Agora, se você está no meio ali só de japoneses, você é, assim, um dos poucos estrangeiros da empresa, geralmente eles não vão te chamar assim, vem almoçar em casa, vem jantar em casa, né? Vamos, sei lá, fazer alguma coisa junto. Geralmente faz, pode fazer. Eu já, assim, vamos passear junto, tem o domingo, vamos almoçar, tudo bem, existe. Só que não é tão assim, a intimidade não é tanta realmente quanto os brasileiros, tá? E também tem as relações entre o doki, senpai e kohai, tá? Então, como vocês sabem, aqui no Japão, principalmente os estudantes que estão entrando, os universitários que vão ingressar no mercado de trabalho, agora tá assim, vai começar como fala, o período de contratação. Então, todo mundo entra em massa, no dia 1º de abril, todo mundo entra, por exemplo, os universitários que estão se formando o ano que vem, já começam a fazer o shukatsu, o famoso shukatsu, que é a procura de emprego, em massa, né? Então, todo mundo se move dentro de um calendário já pré-definido, né? Então, aí essas pessoas, elas passam por uma bateria de entrevistas, de provas, tal, isso aqui, e principalmente grandes empresas, vão contratar, por exemplo, sei lá, uma fabricante grande, por exemplo, ela contrata, às vezes, por ano, 100 a 300 pessoas, ou que seja um pouquinho menor, contrata 20, 30 pessoas, assim, recém-formados. Então, essas pessoas quando entram na empresa, elas participam assim de uma bateria de cursos, tanto assim de business maná, de Keigo, tal, né, de computador, tal. Então, elas ficam juntos praticamente o dia inteiro e às vezes até eles vão para alguns lugares assim, já em centros de treinamento. Então, aí se cria uma relação do doki, que a gente fala doki, se você usar pelo kanji, onadi, né? Isho, que é junto, época, né? Então, pessoas que entraram na mesma época são chamadas de doki. Então, essa amizade, geralmente, assim, tá mudando bastante, mas assim, a pessoa entra numa empresa, fica muitos anos. E antigamente era assim, é o que a gente chama de emprego vitalício aqui, né? Entrou ali com 22 anos, 23 anos, e ele vai sair da empresa só com 60 anos quando se aposentar. Então, esse elo que se cria entre Doki também é muito forte, né? E também, assim, as pessoas que entraram alguns anos depois são consideradas senpais e as pessoas que entram
que são os novatos, são chamados de Kohai, né? Senpai Kohai também é um outro assunto bastante, como fala, comum aqui no Japão, né? Assim, tipo, você entra assim, a pessoa que entrou ano passado é o seu senpai, né? Então, tem essa parte, assim, de você respeitar um pouquinho o seu senpai, né? E se você é Kohai, você não pode ser aquele intrometidão, né? Então, você sempre fica ali na retaguarda, aguardando alguma orientação do seu senpai. E o Doke já é mais assim, geralmente os Dokes, né, entraram assim, principalmente assim, em abril, maio, você encontra assim, se você está saindo do trabalho, você encontra grupinhos assim, todo mundo com terninho ali preto, né, assim, você vê que é todo mundo recém-formado e que acabou de entrar na empresa, e às vezes, depois que acaba todas as formalidades, tudo assim, eles vão em grupinhos assim, é, comer, jantar fora, né? Beber assim para, acho que reclamar um pouquinho, para compartilhar, né? Então, isso aí cria uma amizade muito assim, mais forte, né, entre os dokis, tá? Então tem isso aí também. Almoço também. O pessoal fala, mas é comum sair? Sim. É bastante variado, tá? Você sai com os colegas de trabalho para comer, porque tem uma variedade muito grande, ou você pode comprar algum o bentô, né? Que são os famosos bentôs, assim, né? Como fala, os setos, né? Esqueci a palavra em português, mas assim, tipo, o bentô, eu acho que todo mundo deve saber, né? São os lanches, né? Já próprios, assim, você compra, você pode comer na própria mesa, ou às vezes existem espaços próprios dentro das empresas, isso aí varia de qualquer lugar, tá? Quando o tempo está assim bastante assim, como fala, como eu disse, né, na primavera assim, o pessoal vai comer nos parques, né? Vai comer assim, às vezes dentro das empresas, assim, tem lugares assim fora, né, assim, alguns jardins, então você vê muita gente comendo ali fora também, tá? E também muita gente leva o próprio bentô. Então você vê assim, a pessoa não quer ser incomodada, ou quer estudar, quer dormir. Uma outra coisa também, né? Quando eu vim aqui, assim, muitos anos atrás, assim, eu ficava espantada, né? Nossa, como o japonês gosta de dormir, né? E eles dormem, né? Dentro dos trens também eles dormem, né? E dentro do almoço, assim, eles comem em 5 minutos e dormem 50 minutos, né? Então eu achava assim, falei, nossa, né? E eles acordam mesmo, né? Dá meio-dia, 1 hora, assim, deu o sinal, deu meio-dia, come, 10 minutos, já está dormindo, né? Então, você observa isso aí mesmo em pequenas e grandes empresas. Eu já trabalhei em várias assim, muita gente dorme, tá? Os brasileiros geralmente já juntam, começam a bater papo, tal, isso aqui, né? E até às vezes os japoneses brincam, né? Por que vocês têm tanto ânimo assim, né? Eu falei, não, é que, bom, é diferença, né? A gente não tem o costume de ficar dormindo também, não sei, né? No Brasil, como que tá agora, né? Mas eu nunca vi brasileiro dormindo durante o almoço, assim como os japoneses dormem, né? E também o happy hour, por exemplo. Tem happy hour, tal, isso aqui? Tem, tá? Hoje tem o nomikai, o famoso nomikai. Hoje já está bem mais restrito, mas antes, os nomicais eram praticamente uma extensão do trabalho, você era obrigado a ir, né? Mesmo não querendo. Depois começou a ter muita, como fala, a parte de compliance dentro das empresas começou a ficar mais forte, né? E os mais jovens começaram a falar, não, não quero ir, né? Por que que eu tenho que ir, né? Porque antes, se você era convidado por um superior, tal, assim, ó, hoje vamos beber. Então, você praticamente ia assim, e é muito difícil de recusar, né? Só que assim, veio a pandemia também, isso também mudou drasticamente, né? Porque todas as empresas proibiram de fazer nomicais, né? E até hoje, isso depois da pandemia, durante pós-pandemia também, eles permitiam, mas que fossem até 3, 4 pessoas no máximo, né? Antes era 20, 30, 50 pessoas, né? Então, principalmente depois da pandemia, os izakayas, né? Que são os famosos izakayas, que você vai para beber assim, né? Nesses, não restaurantes, né? Você percebe que muitos izakayas também chegaram à falência, né? Porque realmente acabou essa cultura do nomikai, principalmente obrigatório, tá? Então, também tem perguntas também, eu posso recusar tudo, né?
Hoje já está mais fácil, né? E de recusar, tá? Então, se você não quiser ir, você inventa qualquer desculpa e não precisa ir também. E e por outro lado, antes o seu chefe fala, nossa, como que você se atreve a recusar? Tinha esse pensamento. Hoje não, porque se ele fizer isso, ele pode ser denunciado por aquele power harassment, é o power hara, tá? Que é um outro assunto também, é que hoje todas as empresas estão sendo obrigadas a manter uma central de atendimento para denúncias de abuso de poder, abuso sexual, é o que a gente chama de matahara, patahara, por exemplo. Se você tem um filho na creche, tudo assim, você discriminar a pessoa por isso. Então, tudo isso aí mudou bastante, tá? Então, tem esses departamentos que, se a pessoa, se o seu chefe, ele te fica exigindo coisas assim, que às vezes fora do trabalho, ir beber, sei lá, ou jantar junto, assim, você pode até denunciar isso aí, falando que ele está me obrigando isso aí. Então, hoje tá bem mais ameno, tá? Você pode recusar. Eu praticamente também tem perguntas assim, mas se eu não bebo, eu sou obrigada a beber? Antes existia isso, e existia até mortes, porque a pessoa, o senpai, por exemplo, obrigava, isso não só dentro das empresas, por exemplo, faculdade, entre os calouros, você é obrigado a beber, já teve gente que morreu por overdose, então, hoje já está bem mais assim, tá, a lei está bem mais rígida, e também as empresas proíbem de fazer o que a gente chama de iquinome, você obrigar a pessoa a beber, 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 né? Esvaziar a caneca. Eu, particularmente, não bebo, tá? Então, assim, antes participava de vários nomicais, mas é uma outra coisa, assim, que você pode falar disso aí. Eu não bebo, mas, para não ficar desagradável, quando você vai fazer o campai, logicamente, fala, não bebo, então coloca um pouquinho só no copo. Então, assim, faz o campai, eu tomo um golinho e pronto. Depois eu pego um suco e tal. Então, você não é obrigado a beber assim, se você não bebe, tá? Então, isso aí pode ficar tranquilo. E eu também já tive, assim, casos, assim, que eu levei em entrevistas a pessoa e a pessoa falou, "Ah, eu tenho alergia a álcool, eu não posso beber." E aí a empresa, o entrevistador até falou assim, mas a nossa cultura aqui, assim, a gente é o nomonication, né? É o nomonication. Nomo é de beber. Então, é você se comunicar bebendo. Então, assim, a gente tem nomicar praticamente 3 a 4 vezes por semana, por exemplo. Então, se você não bebe, para a gente é difícil, tal, não sei o quê, né? Mas eu falei, olha, mas a pessoa tem alergia. Aí, depois, até o entrevistador falou assim, ah, mas você tem alergia ao quê? À cerveja? Então, vinho você pode beber? Vodka você pode beber? E eu falei, não, ele está falando que não pode beber, né? Então, se a pessoa for admitida, ele não pode ter um tratamento desigual ou preconceituoso por causa disso. Agora, se for obrigado a ele participar, infelizmente ele vai ter que decide se entra ou não. Então, tem isso, mas hoje já está bem mais ameno, tá? Então, assim, em relação ao Nomikai, por exemplo, você não bebe? Já também teve perguntas assim, por exemplo, se eu não bebo, é, você deixar o copo vazio, por exemplo, a pessoa geralmente, que é uma outra também, é um outro costume, tá? O japonês sempre vai encher o seu copo. Então, se você não bebe, enche o copo de uma vez, deixa ele sempre cheio, porque ninguém vai procurar, assim, encher o seu copo de novo, tá? Então, só dizendo que se não bebe, não precisa, não é obrigado a beber, tá? E se bebe pouco também, não esvazia o seu copo. Então, isso aí é a regra básica. Tá. Tá. E correndo um pouquinho, tá? Já passou das 9 horas. Alguma coisa em relação também, a gente teve bastante dúvidas em relação ao trabalho no Japão. Eu já comentei na vez anterior, mas, por exemplo, para quem quer se candidatar a uma empresa japonesa, tá? O currículo, a começar currículo tem um formato próprio, tá? É diferente do formato do Brasil, por exemplo, principalmente foto, por exemplo,
no Brasil, a gente vê fotos assim de pessoas sorrindo, com uma vestimenta assim mais assim leve, né? Aqui no Japão você tem até o formato como fala, é a cara, assim, é tipo uma foto 3x4 mais ou menos, assim, geralmente com blazer, com o cabelo tudo arrumadinho, tá? Então, assim, desde a foto até, por exemplo, data de nascimento também, gênero, tudo é ser colocado. Coisas que no Brasil a gente não vê, né? Você geralmente encontra um currículo do Brasil, assim, com idade, com data de nascimento, tá? E outra, a pessoa fala, mas como que eu posso, né, usar minha experiência aqui no Japão, no Brasil? Ainda, infelizmente, no Japão, a pessoa que já mudou 5, 6 vezes de trabalho, assim, em pouco tempo, não é muito bem visto, tá? Isso aí é de fato. Fato existe, porém, para japonês, eles são mais rígidos. Tem lugares, assim, eu trabalho com RH, até assim, a gente não fala isso abertamente, mas assim, por exemplo, a pessoa trocou 3 vezes de serviço, ela já cai na hora de, por exemplo, ser chamado para uma segunda entrevista, por exemplo, né? Ela já cai no currículo. Porém, quando é estrangeiro, a gente explica que tem toda uma cultura diferente e tal. Então, é importante que se você for procurar um emprego, procurar uma agência de empregos ou procurar uma empresa que já esteja acostumada com estrangeiros, porque eles têm um pensamento um pouquinho mais maleável em relação a isso, tá? E, como eu disse, né, os japoneses, eles se formam com 21, 22 anos, entram na empresa com 23, 24, 25, que seja, então, assim, tem tudo um padrão aqui, coisa que não serve. Então, às vezes eu falo assim, tem um brasileiro que vem assim, ele está com 30 anos, é recém-formado. O japonês fala, mas por quê? Então, você tem que explicar todo esse background da pessoa, né? Principalmente os brasileiros, muitos brasileiros que vêm para a fábrica, às vezes vieram com os pais pequenos, se formaram aqui, mas voltaram para o Brasil, quer dizer, por exemplo, se formaram no colegial, vieram aqui para o Japão, juntar um pouquinho de dinheiro, voltaram para o Brasil para fazer uma faculdade e estão retornando. Então, a pessoa já se formou já com 28, 29 anos no Brasil. E aí, ele é considerado um recém-formado ou não? Se for pelo currículo, sim, mas pela idade, não. Então, para o estrangeiro, você tem que ter um jogo de cintura também na hora de apresentação e na hora de você se apresentar para uma empresa, tá? Nessa inserção de mercado, como eu disse, né? A gente tem esse famoso Shukats. Para quem estuda aqui, faz uma bolsa aqui, ou simplesmente está estudando aqui, assim, numa escola japonesa, assim, eles participam do Shukats, que é essa contratação em massa de recém-formados, tá? Então, esse pessoal, geralmente, eles já são direcionados pelas escolas, pelas universidades, né? E tem, assim, às vezes, sim, vários job fairs, que a gente fala para estudantes, várias empresas fazem explicações das empresas para que a pessoa, que o estudante venha a se candidatar para a empresa, tá? Então, é totalmente diferente de uma pessoa que já está no mercado e quer mudar de emprego, ou uma pessoa que já trabalha no Brasil, por exemplo, quer trabalhar aqui. Para quem quer trabalhar aqui, logicamente, assim, o Nihongo é o básico, né? Pelo menos um nível 3 é exigido, principalmente, porque você depender do inglês, às vezes tá mudando bastante, porque tem bastante estrangeiro que só entra em inglês. Mas o básico é o Nihongo, tá? O japonês. E, logicamente, assim, os setores onde os brasileiros atuam, teve bastante pergunta em relação a isso também. Bom, em relação a visto, tudo assim, a maioria dos descendentes japoneses e os cônjuges, assim, eles atuam na indústria, né? Nas fábricas. Porém, muitos já saíram das fábricas e estão ali trabalhando como autônomos, são eletricistas, têm um negócio próprio, né? Então, já trabalham com o mercado de brasileiros, trabalham na mídia, né? Mas, em contrapartida, também, tem várias pessoas de profissões especializadas, principalmente engenheiros, profissionais de TI, designers, né? Você encontra chefes de cozinha, professores, músicos, você tem de tudo aqui. Você encontra, assim, brasileiros da mais variado background, assim, que você imagina, tá? Logicamente, o Japão tem vários tipos de vistos, só que ainda é bastante restrito, né? Não é todo mundo que consegue, por exemplo, por exemplo, um advogado, eu quero atuar aqui no Japão, tem todas as regras, tá? Porque, como eu disse, a profissão de advogado, ela é
muito, muito, muito difícil aqui, até para o japonês. Então, não é porque é um brasileiro que é formado, que tem uma OAB que vai poder exercer, né, um dentista. Então, não é todo mundo que pode. Mas, logicamente, tem as regras, né? Antigamente, se você quisesse um funcionário público, não podia, porque se você não tivesse a nacionalidade japonesa. Hoje tem muitos lugares que já permitem você prestar a prova, né? Porque às vezes você tem cara de estrangeiro, você nasceu, viveu aqui no Japão, só que você não tem a nacionalidade, mas só fala japonês, então tem vários casos, tá? Então isso aí depende de casa para casa, tá? E em relação a visto também, que a gente. Aí, quem pretende tem que ver qual é o visto, né, da pessoa, e para ver se isso é compatível com o visto que o Japão emite, ok? Então, seria mais isso aí. Bom, está na parte aqui do PowerPoint, aqui, ó, acabei aqui. Eu vou tentar também agora, tem 15 minutos, desculpa, né? Assim, eu estou correndo aqui, mas assim, tipo, aproveitar o máximo tempo aqui para responder algumas perguntas aqui que acho que ainda não consegui responder, né? Em relação ao Keigo aqui, por exemplo, que eu não respondi, tá. Teve perguntas também, que essa relação de senpai ao kohai eu disse, mas assim, quando a pessoa é muito mais velha e ela entrou na empresa, por exemplo, ou ela é novata, por exemplo, como eu disse, aqui, assim, não só a parte da hierarquia também, mas se a pessoa é mais velha, geralmente você não vai tratar, assim, a pessoa, assim, como um amigo ali da mesma idade. Então, geralmente você usa uma linguagem mais de respeito, né? Não precisa ser exatamente o keigo, mas como eu disse, o teineigo, tá? Então, assim, por exemplo, se você tem, sei lá, 25 anos, assim, entra uma pessoa de 50, 60 anos, assim, logicamente, mesmo no Brasil, assim, às vezes, assim, você não sabe se tem se trata a pessoa de você ou de senhor, senhora. Então, aqui no Japão é a mesma coisa, tá? Então, procura usar pelo menos a forma polida, desumasu, né? Daijoubu desu ka? Toka, né? Não, daijoubu toka, daijoubu desu ka? Toka, o shigoto daijoubu desu ka? Né? Kyou nani saremasu ka? Toka, né? Então, assim, uma forma mais polida, tá? Então, isso aí é um respeito ao mais velho, tá? Em relação ao Keigo, assim, na linguagem escrita, por exemplo, sim, existe. Eu mesmo, assim, a gente tem. O Japão é bastante peculiar nisso aí, tá? Então, assim, por exemplo, quando você vai falar em Keigo, quando você está falando, por exemplo, a sua empresa. ah, Como que é alguma coisa na sua empresa? Quando você se refere à empresa da outra pessoa, você fala na linguagem oral, verbal, você fala onsha, tá? É, tem uma palavra chamada onsha. Onsha wa do saremasu ka? Toka, né? A sua empresa, qual é o parecer da sua empresa? Onsha no kangae wa nan desu ka? Toka, né? Agora, quando você vai escrever o e-mail se referindo assim, qual é o parecer da sua empresa, a sua empresa, quando você vai usar uma linguagem formal, você não usa onsha, você usa kisha, tá? Então, muda totalmente a palavra. Por quê? Na verdade, o kisha, se você escrever em kanji, tem, por exemplo, Quixá, se você falar verbalmente, Quixá tem o sentido de Quixá jornalista, Quixá de trem e Quixá de empresa, na linguagem de respeito. Então, se você fala Quixá na linguagem verbal, a pessoa fica assim, é jornalista, é não sei o quê, então não consegue distinguir exatamente o que é assim. Então, para evitar isso aí, é usada a palavra oncha. Agora, quando você vai escrever um e-mail referindo à empresa, você usa quixá, tá? Oncha e quixá, por exemplo. Então, tem essas diferenças. Quando você vai também, geralmente, escrever o e-mail, geralmente tem o formato assim. Se você vai escrever realmente uma coisa bastante formal, assim, geralmente o que eu digo, a cultura, ela é muito relacionada com a natureza. Geralmente tem um aisatsu, por exemplo, um aisatsu assim, começa com um cabeçalho assim,
por exemplo, hoje está um tempo, estamos em pleno inverno, o frio está intenso, né? Espero que vocês estejam todos bem de saúde, alguma coisa assim. Você começa assim com como fala, fazendo uma saudação em relação ao tempo, por exemplo, né? Então, coisas assim que tem todo um formato, tá? É difícil, nem eu sei também, às vezes, assim, tipo, quando eu preciso escrever alguma coisa muito formal, assim, eu vou ali nos exemplos, assim, faço um copy-p, né? Pego aqui, copio e colo aqui, mudo um pouquinho aqui, então, é muito difícil, tá? Mas, assim, logicamente tem isso aí, e quando você for aprender tudo isso aí, você tem essa parte de business management também, né? Então, aprende, assim, de como escrever um e-mail, por exemplo. É diferente, mas os brasileiros, os estrangeiros têm muita dificuldade. Então, a gente fala, assim, que procura evitar essas... enfeitar muito assim, porque no fim acaba embananando tudo. Então seja mais direto, tá? É assim, tipo, quando a gente vê assim os e-mails em inglês também, assim, eles são muito diretos, já vão direto ao assunto. Os japoneses eles enrolam um pouquinho. Então tem, sim, formatos, tá? Para e-mails. Mas é bastante difícil e não dá para explicar isso aqui em 5 minutos, tá? Tá. Muita gente perguntou, existem cursos específicos para aprender Keigo? Cursos específicos, eu digo que não, mas assim, logicamente assim, quem está nas empresas, geralmente as empresas oferecem treinamentos disso, e também mesmo que passar de 2, 3 anos na empresa assim, quem quiser assim fazer isso aí, as próprias empresas oferecem, e também existem livros, vários livros de como, né, assim, dicas de Keigo também, né? Agora, cursos específicos assim, é, eu não sei, eu praticamente assim não conheço assim, uma pessoa que já está no mercado, assim, só queira aprender Keigo, né? Porque isso está junto dentro do aprendizado da língua japonesa, tá? Então, eu particularmente não conheço, mas eu sei que existem empresas que dão, assim, pacotes, assim, né? De como escrever um e-mail, como usar o Keigo certinho, tudo. Mas, assim, se for a nível, assim, particular, eu acho que é muito caro, porque geralmente essas empresas especializadas, elas vendem os pacotes para as empresas, vão fazer treinamento com os seus funcionários, tudo a gente ensina isso aí. Então, geralmente, dentro das empresas você consegue participar, mas, assim, particularmente, eu acho difícil, tá? É, Tá, algumas coisas, dúvidas em relação, eu acho que eu respondi tudo. Relação à bebida alcoólica, se pode recusar, eu já disse que sim, né? Eu acredito que aqui, sim, aqui também, em relação também à etiqueta de mesa, por exemplo, levantar o copo do outro na hora do brinde, quais as regras, assim, do nomikai, por exemplo, né? Em outras vezes eu também falei um pouquinho do nomikai, mas é realmente assim, tipo, se é o nomikai da empresa, por exemplo, logicamente, como eu disse, né? Você não pode servir o seu próprio copo. Aqui os brasileiros, a gente pega a garrafa de cerveja, coloca no copo, acabou, quer beber, né? Mas aqui no Japão, a regra geral é que você sempre sirva a pessoa, tá? E, por exemplo, se você está no nomikai mesmo da empresa, assim, antes, assim, geralmente eram as mulheres que iam servir primeiro, ou os currais que servem você em paz. Se tem, por exemplo, o seu buchô, o seu chachô também, assim, todo mundo vai servir o chachô, por exemplo, vai encher o copo do chachô. Então, via de regra, isso já está bem mais ameno, tá? Mas assim, via de regra, você não serve o seu próprio copo. Você sempre espera que alguém sirva para você. E se você vê que alguém está com o copo vazio, você vai e do descato, né? Aí, geralmente você recebe isso com as duas mãos, né? E pede para a pessoa que vai te servir, tá? Então, isso é regra básica, né? E, por exemplo, quando a gente vai fazer o famoso kanpai, por exemplo, no nomikai, assim, logicamente, não é o famoso tintim, tá? O tintim a gente não pode falar, porque tintim tem uma palavra um sentido pejorativo, né? Mas a gente fala kanpai, e, por exemplo, geralmente, você, quando toca o copo, você não pode colocar o seu copo acima, por exemplo, do seu chefe, por exemplo, né? Sempre abaixo, você toca abaixo, né? E não em cima, tá? Então, aí também segue a hierarquia também. Mas hoje tá bem assim, né? Então, assim, quando são amigos, tudo bem, mas
quando você vai fazer um campai com o superior assim, você sempre, o seu copo vai estar sempre abaixo do seu superior, tá? Então, são as regras ali básicas. Em relação a gênero, muita gente perguntou, tá, hoje, dentro da lei trabalhista japonesa, existe a proibição de fazer a diferença entre sexos, né? Porém, infelizmente, ainda nas fábricas, onde a maioria dos estrangeiros também, às vezes tem salário para homem, salário para mulher, tá? É o mesmo serviço. Mas aí eles falam, mas isso aí, por exemplo, pela cultura não, pela lei trabalhista, hoje você nem pode colocar isso no anúncio de emprego. Então, por exemplo, se de fato existe, por exemplo, se o salário hora é de 1.000, por exemplo, para mulher e de 1.200 para homem, eles colocam no anúncio de emprego salários a partir de 1.000. E aí, quando você vai realmente fazer a entrevista, tudo assim, o salário para mulheres, mas por quê? Porque os homens já vão trabalhar na mesma linha, porém fazer um serviço mais pesado, tal, isso aqui, né? Então, mas já está mudando bastante isso aí, tá? Tá ficando cada vez mais, a lei trabalhista está ficando bem mais ali, assim, diminui a diferença de salários. E também, assim, pessoas, mulheres que não têm muito cargo também, tem uma diferença muito grande. Então, hoje as empresas estão sendo obrigadas a aumentar o quadro de funcionários de mulheres e também de mulheres que têm algum cargo, tá? Tá mudando bastante isso aí, mas infelizmente ainda existe essa parte de diferença de gêneros, ok? Em relação assim, teve também perguntas em qual posição que a gente deve tomar assim quando existe o chorei dentro da empresa. O chorei, como eu já disse, né? Chorei é a reunião matinal, né? Eu também tenho chorei e urei, né? De manhã e à tarde. Mas hoje está praticamente online, mas geralmente quando é o chorei presencial, geralmente todo mundo fica em pé, né? Fica em pé e fica ouvindo ali as palavras, tal, não sei o quê, mas assim, a posição normal, logicamente, assim, como qualquer outra situação, você não pode ouvir isso aí de braços cruzados, com mão nos bolsos, então as mãos, os homens geralmente colocam as mãos, cruzam as mãos atrás, né, ou as mulheres ali na frente, mas assim, nunca dentro dos bolsos ou com os braços cruzados, tá? Então, isso aí, assim, de ficar encostar, assim, né, na mesa, se apoiar, sei lá, no armário que tem ali perto de você, isso aí não se deve se evitar, tá? Então, isso aí seria algumas coisas, entrevistas, sim, tem algumas entrevistas aqui, ó, podemos fazer perguntas ao entrevistador? Logicamente, sim. Geralmente, ele vai perguntar as coisas, várias coisas, e você vai respondendo. E, de praxe, no final da entrevista, o entrevistador vai perguntar: você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta a fazer, e geralmente a gente aconselha a pessoa a perguntar alguma coisa, porque você fala, não, não tenho nada em especial, tá tudo bem, né? Então, às vezes, isso também pode causar até uma má impressão, assim, a pessoa não tem nada assim, tá tudo, será que viu a empresa assim e tal? Então, geralmente é bom perguntar alguma coisa assim, né? Sim, realmente, ou uma coisa que você sente, é, que deve perguntar assim, né? Então, acho que você deve deixar claro e sempre é bom preparar uma pergunta final, tá? Então, e logicamente, quando eles passarem a palavra para você, você pode fazer as perguntas, tal, né? Então, assim, até quais tem até assim no site, se você procurar assim, quais as perguntas que eu posso fazer durante a entrevista, se você não tiver nada em especial assim para perguntar, por exemplo, né? Então tem esse horário para você fazer as perguntas, ok? É, hum, sim, teve também perguntas assim, quando a visita de japoneses da matriz da empresa japonesa na filial brasileira, o que poderia, qual a etiqueta? Olha, eu acredito que a gente pede para que os brasileiros que venham aqui respeitem a cultura japonesa, a etiqueta japonesa, ou que saibam um pouquinho, eu particularmente acho que se os japoneses estão indo para o Brasil, a gente poderia ensinar também a nossa cultura brasileira. Se hoje, por exemplo, é muito difícil você convidar um japonês, assim, imagina você convidar, por exemplo, se vier um presidente, sei lá,
de uma empresa brasileira aqui, assim, geralmente o chateau de uma empresa japonesa, ele vai te levar para comer no restaurante, tal, não sei o quê, mas é, ao contrário, assim, ele não vai te convidar para ir para casa dele. Mas se no Brasil isso é de praxe, por exemplo, vamos lá conhecer, vamos lá, vamos fazer um churrasco. Eu acho que isso aí é normal, pode ser convidado. E eu ouço muitos japoneses que falam: nossa, o Brasil, você tem uma receptividade muito boa, muito calorosa, né? Fui convidado, conheci a família, tudo. Então, você ouve muitas coisas boas também em relação ao Brasil, né? Então, eu acho que, logicamente, assim, Shitsurei e tudo. Agora, se você conseguir falar um Keigo direitinho, ou se for, né, assim, eu acho que isso aí também vai ser bastante valorizado. E também, eu acho que tentar absorver um pouquinho também, vamos levar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer não sei o quê, então, vamos, no Brasil é assim. Então, os japoneses que vão para o Brasil, eu jamais encontrei um brasileiro, um japonês que foi, principalmente os expatriados. Inclusive, assim, uma coisa que a gente fala, assim, o Brasil tem muitos problemas, tem muita, né? Mas, assim, por outro lado, o Japão é um país muito fechado, as pessoas vivem, assim, elas falam, o que a gente sempre fala, assim, né? Assim, a gente tem uma riqueza emocional muito mais, assim, rica, assim, né? Em relação aos japoneses, né? Os japoneses têm dinheiro, mas moram em casas pequenas, a gente não tem, assim, uma vida, assim, né, muito de luxo, né? Mas, assim, como eu falo, a liberdade ali de falar o que fala, né? Então, os japoneses que vão para o Brasil, eles sentem essa liberdade, eles sentem, né, o calor humano no Brasil, então eu acho que vocês devem, acho que eu acredito que deveria receber assim, conforme a hospitalidade brasileira, porque eu acho que isso aí não vai ser shitsurei para ninguém, né? Ou pelo contrário, né? Inclusive, existe uma palavra aqui que eles usam, os expatriados usam muito, buraquite. Burá é de Buradiru, Brasil, é de kiti, é de kitigai. Kitigai é uma palavra meio pejorativa, mas kitigai é louco, né? Então, eles voltam assim, fascinados pelo Brasil. Então, existe uma associação de expatriados aqui no Japão também, que foram assim líderes como fala, presidente das empresas japonesas, assim, liderar as empresas japonesas no Brasil e voltam para o Japão, assim, fascinados pelo Brasil, assim, eles querem voltar para o Brasil, eles amam o Brasil. Então, o Brasil tem uma cultura muito rica também, uma hospitalidade também, um calor humano que eles não conseguem ter no Brasil. E eu conheço também muitos japoneses, assim, que foram trabalhar no Brasil, conhecer os brasileiros e que realmente, assim, quando eu me aposentar, eu quero morar no Brasil. Então, o Brasil acho que tem bastante coisa boa para oferecer também, né? Então, eu acredito que, assim, se vocês receberem algum expatriado, alguma coisa assim, tentem também mostrar um pouquinho da cultura brasileira, que também realmente tem muita coisa boa, tá? Então, seria isso aí. Estourei um pouquinho o tempo, né? Eu acho que eu não consegui responder assim, acho que a gente não conseguiu responder, assim, um terço das perguntas, né? Mas falei também bastante rápido, não sei se deu para ter uma ideia, tá? Mas hoje eu vou terminando por aqui. Muito obrigada, tá? Se não entenderem alguma coisa, assim, ficou alguma coisa assim, de repente vocês podem entrar em contato com a ABC e assim a gente tenta responder isso aí de uma forma mais detalhada, tá? Ok? Gente, muito obrigada e espero que, né, essas palestras também continuem assim no decorrer, né, do ano também e espero que tenha ajudado um pouquinho assim, a entender um pouquinho, né? Mas realmente, para quem não conhece o Japão, venham para cá e que realmente vale a pena conhecer também o Japão, né? Essa cultura assim que é totalmente diferente, ok? Obrigada. Eu passo então as últimas palavras para Michiko Sensei. はい。Sim? Ai, すい arigatou gozaimasu. はい。はい。松下さん、本当にありがとうございまし Ai, た。どう eu も。 te はい。 itashimasu. Agradecemos a todos que participaram desta palestra, muito enriquecedora, né? Sobre a etiqueta profissional e cultura japonesa, né? Eu estou mordendo a língua, né? É difícil falar português. Aí, esperamos que as informações, tá? Compartilhadas tenham sido úteis para cada um de vocês. E lembramos que valorizamos seus feedbacks, né? Gostaria muito que, né?
a opinião de cada um de vocês é fundamental para que nós possamos melhorar, né, esses seminários, palestras, né? Tá? Então, tem como que fala em português? Eu só sei em japonês. QR Code. QR Code, Aí, a sim, gente mas está acostumado, né? ai, QR Code, tá? Estaremos aguardando pela opinião, pela crítica, o que pode ser melhorado, o que poderia colocar e tudo mais. Desejamos a todos uma ótima noite no Brasil e um maravilhoso dia no Japão. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Arigatou gozaimashita. Antônio, Esperamos arigatou. vocês aqui no Japão.